nós estávamos falando aqui, a audiência, ela é uma audiência una. O que a legislação quer dizer isso quando diz que a audiência é una, quando se refere à audiência una? Significa que toda prova oral, ela deve ser produzida em uma única audiência. É uma regra, é uma orientação, vamos dizer assim. Não existe necessariamente nulidade pelo fato do juiz quebrar essa audiência. Tá? Imagine que a audiência está demorando muito, tem muitos réus, e o juiz resolva quebrar essa audiência e ouvir outras testemunhas em outro dia. Não há nulidade. Eu prefiro fazer tudo de uma vez, eu prefiro ouvir todo mundo de uma vez. Eu acho que o importante é que começou, tem que terminar. Certo? Tá todo mundo ali, o ideal é que se ouça todo mundo para se evitar o quê? Evitar justamente deslocamento das pessoas. Pessoal, lembremos que as testemunhas, não é? Saem de casa, vão para o fórum, passam o dia ali, as pessoas têm trabalho, as pessoas têm o que fazer, têm seu dia a dia, e estar lá no fórum não é nada agradável. Então a ideia que nós temos que ter é que marcou a audiência, vamos realizar a audiência, vamos aproveitar as pessoas que estão ali, certo? Então quando se fala em audiência una, é justamente essa ideia de quê? Que a audiência deve ser finalizada, quando possível, em um único ato, tá? Então, ou seja, ouvindo as pessoas, também, como audiência una, deve-se seguir automaticamente para esse momento dos debates, como nós estamos falando aqui, como nós falamos, os debates orais. Isso é o que prevê a legislação. Excepcionalmente, é que deve-se quebrar esta audiência para que não se tenha os debates orais e que haja apresentação de memoriais em um momento posterior. Pela legislação, quando é que essa audiência una pode ser fracionada? Primeiro, no caso de relação de diligência imprescindíveis, requeridas e admitidas, como nós falamos aqui, ou seja, ouvir todo mundo, ouvir as testemunhas, realizei o interrogatório do réu, e aí, se houver requerimento de diligências e o juiz deferir as diligências, aí nós vamos ter que quebrar. Quebrou, para que sejam feitas diligências, por exemplo, juntar a documentação que foi citada durante a instrução, vai ser determinado o cumprimento dessa diligência, juntou a diligência, aí automaticamente o cartório já deve dar vista às partes, primeiro a acusação e depois a defesa, para apresentação de alegações finais, 5 dias. Certo? Já pode fazer por ato ordenatório, não precisa voltar para o juiz, não. O juiz determinou a diligência, voltou, alegações finais. Primeiro, a acusação, 5 dias, depois defesa, 5 dias. E aí vai para o juiz concluso só para fazer a sentença. Ok? Primeira possibilidade. Segundo, quando o juiz reconhecer a complexidade da causa, entender que é uma causa complexa, aí o juiz também pode permitir a apresentação de alegações finais na forma de memoriais. 5 dias e 5 dias. 5 para a defesa, 5 para a acusação, perdão, primeiro, e depois 5 para a defesa. Então, observar, pessoal, o seguinte, como eu falei, a apresentação de alegações finais para memoriais tem que ser excepcional. Complexidade da causa, tudo bem. O juiz excepcionalmente diz, olha, não vamos seguir para os debates orais, porque trata-se de uma causa complexa, então concedo à acusação o direito de oferecer alegações finais em memoriais pelo prazo de 5 dias, concedendo o prazo de 5 dias, e também concedo o mesmo prazo à defesa para, após a manifestação da acusação, manifeste em sucessivo, porque o prazo é sucessivo, também em 5 dias, vindo-me posteriormente os autos conclusos. Ou seja, complexidade da causa reconhecida, aí o juiz vai deixar de seguir os debates orais para a apresentação de alegações finais por memoriais. Ou outra possibilidade, quando o juiz reconhecer o excessivo número de acusados. Então, muitas vezes em audiência, pessoal, já chegou, inúmeras vezes eu estou lá fazendo audiência, terminou, eu digo, olha, doutores, alegações finais. Não, eu quero memoriais, eu digo, indefiro. Doutor, você vai indeferir? Vou, porque nem é causa complexa, nem tem um número excessivo de réus. É uma causa simples. Então, vamos seguir aos debates orais. E pronto. E é para os debates orais. Tá? E aí, 5, se for debate oral, né? Então, o que é que diz a legislação? Como a gente estava falando aqui, né? A regra.
20 minutos para a acusação, 20 minutos para a defesa, e o juiz proferirá a sentença, que pode ser uma sentença oral ou uma sentença escrita na hora, ok? Se for deferida a possibilidade de apresentar alegações finais ou memoriais, 5 dias de acusação, 5 dias de defesa, e volta para o juiz 10 dias para sentença, nos termos da nossa legislação, ok? Perfeito. Pessoal, conversão de julgamento em diligência, tá aí no material de vocês, acompanhei na página 26. Qual é essa situação? Ou seja, no momento em que o juiz vai sentenciar, ele pode observar, isso já na sentença, tá? O juiz parou lá, vai começar a fazer a sentença, e aí ele observa que há necessidade de converter o julgamento em diligência para sanar alguma nulidade que tenha acontecido antes, para evitar qualquer prejuízo ao julgamento. Então, no caso, o juiz tem 5 dias para determinar que seja sanada alguma nulidade, tá? Perceba que isso aqui não são diligências, aqui é saneamento de nulidades que tenham acontecido no curso do processo. O juiz pode converter em diligência para que essa nulidade seja resolvida, tá? Isso aí já teve memoriais de um lado, memoriais do outro, estava lá para o juiz sentenciar, o juiz observa que tem uma nulidade que deve ser resolvida, o juiz manda resolver, manda sanear essa nulidade, ok? Perfeito. Documentação da audiência documentada na ata, e vocês sabem que o depoimento das testemunhas, o interrogatório, as alegações finais, tudo pode ser gravado, para se evitar digitar, a pessoa está digitando ali, papapá, não tem mais sentido hoje em dia. Tem que gravar tudo, grava e deixa gravado lá no sisteminha. No nosso caso aqui de Alagoas, sistema SAGE, grava e coloca no SAGE. Né? Passou o tempo de ter que estar ali digitando tudo, né? Falava, digitava, demora muito, pessoal, demora muito. Eu fiz várias audiências antigamente assim, mas há muito tempo eu abandonei esse sistema de estar digitando e adotei o sistema de gravação. Muito antes de ser comum aqui em Alagoas, eu fiz isso há muito tempo atrás, 7 anos atrás, 8 anos atrás, eu já estava gravando minhas audiências, tá? Porque ganha em tempo. Então grava lá os depoimentos e coloca dentro do processo, não tem problema. E vocês sabem que não há necessidade de transcrição. Ou seja, gravei os depoimentos, não sou obrigado a transcrever, o Poder Judiciário não é obrigado a transcrever. Ah, mas o Ministério Público quer transcrição para recorrer. A defesa quer transcrição para recorrer. Cabe a vocês, cabe ao Ministério Público, cabe à defesa, se quiser, que faça a transcrição. O Judiciário não tem a obrigação de fazer a transcrição. O Judiciário não tem serviço de transcrição, nem deve ter serviço de transcrição. Então, a transcrição, se as partes quiserem, as partes que façam. Certo? Então, fica lá tudo gravado. O juiz na sentença pode transcrever aquilo que foi dito? Pode. Aí sim, ele escuta e transcreve e coloca na sentença as partes que ele achar importante. Ok? Perfeito, pessoal? Observar isso, tá? Gravação, deixa no sistema, o judiciário não é obrigado a fazer transcrição. O cartório não é obrigado a fazer isso, pessoal, não é função do cartório, não é função do Poder Judiciário, as partes que quiserem que transcrevam, ok? Perfeito? Tranquilos? Então vamos lá. Uma coisa também que eu destaquei aqui, ó, suspensão constitucional do processo antes da sentença, súmula 337 do STJ. Veja, é possível, tá, que quando o juiz vai sentenciar, ele desclassifique o crime para um que, com essa classificação, seja cabível a suspensão condicional do processo. Ou, no caso de uma procedência parcial da pretensão punitiva. O indivíduo estava sendo acusado aí por 2 crimes, o juiz absolveu de um e só condenou no outro, e em razão desse crime que sobrou, o réu passou a ter a possibilidade de beneficiar essa suspensão condicional do processo, porque a pena mínima desse delito é de até 1 ano. Então, o que é que o juiz faz? Vai ouvir o MP, abre o MP para o MP se pronunciar e o MP possa oferecer os termos da proposta de suspensão condicional do processo para que o indivíduo eventualmente possa aceitar esta proposta de suspensão condicional. Ok? Pessoal, súmula 52 do STJ, muito importante, diz o seguinte: encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. Vejam que a gente estava falando daqueles prazos todos, né, lá no início desse módulo, aqueles prazos que devem ser observados, muito difícil de observar, mas temos que tentar observar sim,
lutar para que eles possam ser observados. A vara, se ficar redondinha, a gente consegue cumprir dentro desses prazos. E a súmula 52 diz que, encerrada a instrução, ficou superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. Claro que essa súmula tem que ser interpretada com algum cuidado, porque senão o juiz poderia encerrar a instrução, né, fazer a audiência e acabou e sentar por 2, 3, 4, 5 anos sem sentenciar. Não, não é isso. Tem que ser interpretada com parcimônia. Encerrou a instrução, então o juiz terminou essa parte mais complexa e, pela lei, o juiz tem 10 dias para sentenciar. Tá? Então, claro, pode demorar um pouco mais, de forma justificada, mas não se pode, obviamente, exagerar e dizer que, porque eu tenho a súmula 52, eu vou passar 2, 3 anos para sentenciar. Não, não, de forma alguma, será excesso de prazo se o juiz se comportar dessa forma. Ok? Vamos lá. Outra coisa também que eu destaquei aqui, no caso de crimes conexos, tem conexão de crimes, e aí cada um tem um procedimento diferente, né? Ordinário, outro especial. O que é que a gente faz? Faz tudo no procedimento ordinário, porque ele garante maior defesa, garante a ampla defesa do acusado, que é um procedimento mais amplo, tá? E que traz maiores possibilidades do réu defender-se durante o curso do processo penal. Então, queridos, terminamos a instrução processual e chegamos aqui a outra fase, que é a fase da sentença. O magistrado vai agora sentenciar. Como eu já falei, essa sentença ela pode ser feita em audiência, na forma oral, ou em audiência na forma escrita, né, se for apresentar as alegações finais orais, tá? Mas perceba, as alegações finais são orais, mas o juiz pode fazer sentença oral ou sentença escrita, tá? Que pode ser feita, inclusive, na própria audiência, certo? Ou então, o juiz fará a sentença na forma escrita no prazo de 10 dias, ok? Então, pode fazer na audiência oral ou escrita, ou prazo de 10 dias para fazer sentença escrita, certo? Eu coloquei aqui no material, vocês têm aqui as situações onde a sentença será absolutória e onde a sentença será condenatória. Eu não vou transcorrer aqui muito tempo nessa questão, porque vocês sabem, é uma atribuição exclusivamente feita pelo magistrado, né? O magistrado é quem vai sentenciar, e não vai interessar muito para vocês aqui os detalhes da sentença. Mas seguimos aqui para o outro ponto, que é o 383 do CPP, que é a intimação da sentença, ok? E assim, só uma parte, a sentença penal não é uma sentença complexa. A gente poderia até fazer um curso aqui só de sentença penal, falando da parte primeira da sentença penal, que é quando a gente chega até o dispositivo, que na sentença civil chegou ao dispositivo e estamos tranquilos, né? Acabou. Na sentença penal, não. Quando a gente chega no dispositivo, a gente chegou na metade do caminho. Porque tem depois o quê? A dosimetria da pena. É muita coisa, né? Então, cabe um curso aí só de sentença penal, um curso bom para a gente discutir, não é? Tem muita coisa para falar sobre sentença penal. Mas não é esse o nosso objetivo hoje, tá? Então, o que é que a gente vai observar? Artigo 383, que é a intimação da sentença. Vocês têm que entender e analisar isso, porque é imprescindível a intimação do réu da sentença e não só a intimação do advogado. Tem que se intimar o advogado e o réu. Por que isso? Porque há uma legitimidade dupla aqui. Porque no processo penal, o réu ele tem direito de recorrer independentemente do seu advogado. Então, no processo penal, da sentença pode recorrer o advogado, mas pode o réu manifestar o interesse em recorrer, ainda que seu advogado não queira. Então, há uma legitimidade própria do réu em recorrer da sentença condenatória. Então, por isso que, sendo sentença condenatória, temos que intimar tanto o advogado, o defensor, quanto o próprio réu, tá bom? Então, as questões relacionadas à intimação da sentença são questões que estão descritas aqui no artigo 383 do CPP e nós discutimos, inclusive, em outros módulos aqui no nosso curso, tá? A questão da intimação da sentença
do réu, ok? Muito importante isso. E aí nós chegamos às providências que o cartório deve tomar. Quais são as providências que o cartório deve tomar após a sentença? Então, olha aí, página 30 do material. Então, olha aí a página 30, tem um organogramazinho bem interessante. Providências do cartório. Primeiro, publicação, registro e intimação da decisão. Importantíssimo, o cartório tem que fazer isso, tem que publicar, registrar e intimar, tá? Se não houve recurso ou se houve recurso, a gente tem que ver o caminho que vai tomar. Olha aqui no organograma. Então, se houve recurso, o que é que o cartório faz? Conclusão para o juiz. Tá? Então, o cartório publicou, registrou, intimou da sentença, houve recurso, juiz, conclusão para o juiz. Tá? Agora, se não há recurso, o que é que o juiz vai fazer? O que é que o cartório vai fazer já de ordem? De ordem, pessoal. O cartório tem que fazer tudo isso de ordem, para não precisar voltar para o magistrado. O que é que o cartório faz? Vamos lá, de ordem. Certifica o trânsito em julgado, não houve recurso, certifica o trânsito em julgado. E procede às intimações necessárias. Quais? Intimações e comunicações, certo? Que comunicações que devem ser feitas, tá? Então, comunicar ao TRE para fins do artigo 15 na Constituição. Intimar o réu para pagar as custas. Intimar o réu para pagar a multa que tiver sido fixada na sentença. CIBGEC, órgão de estatísticas, e expedir as guias de execução. Isso, pessoal, tudo de ofício, de ordem, sem precisar voltar para o juiz. Expedir as guias, tá? Lembrar, regime fechado. Onde a gente manda a guia, a gente manda para onde essa guia, regime fechado, vara de execuções penais. No caso aqui de Alagoas, 16ª Vara Criminal. Regime semiaberto. Também expede a guia e vara de execuções penais, 16ª Vara Criminal. Se o regime for aberto ou houver substituição de pena, aí, meus queridos, quem vai observar o cumprimento destas medidas, regime aberto ou substituição, é o juiz da vara, certo? Então, se for fechado ou semiaberto, 16ª Vara, Vara de Execuções Penais. Se for regime aberto ou a substituição, é o juiz da própria vara, ok? Veja, com relação às custas, tem que observar o seguinte: se as custas processuais não forem pagas, temos que emitir uma certidão e encaminhar para o FUNJURIS. Então, vamos lá. Custas não foram pagas, emite certidão e encaminha para o FUNJURIS, para que o FUNJURIS possa tomar as providências com relação à cobrança dessas custas. Multa. Não houve pagamento da multa. O que é que o cartório faz? O cartório também certifica e intima o Ministério Público. Houve mudança agora com o pacote anticrime com relação à competência da execução da pena de multa e entende-se que a competência para essa execução primária é do Ministério Público. Mudança aí no entendimento, mudança na legislação. Então, o que o cartório vai fazer? Não houve pagamento da multa, o cartório já intimou o réu para pagar a multa. O réu não pagou, certifica que não houve pagamento da multa, intima o Ministério Público e depois disso o que faz? Arquiva o processo. Ok, pessoal? Perfeito? Tranquilos? Certo? Então vamos lá. Vamos continuar aqui discutindo as questões relacionadas ao direito penal, ao direito processual penal, aqui no nosso fórum. Vamos continuar aqui tirando nossas dúvidas e debatendo. Tudo bem? Um grande abraço.